Eu sou a capitão Luísa Moreira, Forças Armadas do Brasil. E se hoje estou escrevendo isso, não é por vaidade, nem por honra. É por vergonha. Não minha, mas dos que tentaram apagar minha história diante da lei, da minha família e de mim mesma. O dia em que meu próprio irmão me chamou de veterana falsa diante de um tribunal cheio foi o mesmo dia em que eu descobri até onde a crueldade de alguém pode chegar para arrancar algo que não é seu. Foi o dia em que ele ergueu um arquivo vazio e declarou: "Isso aqui é tudo o que ela tem. Sem medalhas de combate, sem registros ativos. Ela não passou de uma escriturária de quartel. Uma farsa." E por alguns segundos, eu senti o mundo congelar. Era a audiência de leitura do testamento do nosso pai. Um homem que nunca me disse parabéns pelas minhas promoções, mas que em silêncio me deixou algo que meu irmão jamais aceitaria: a propriedade da fazenda da família. Um sítio de 18 hectares em Goiás, que ele acreditava ter sido conquistado só por direito de nascença, por carregar o sobrenome Moreira com orgulho de herdeiro homem. Eu já esperava a resistência. Já tinha ouvido as frases: "A Luísa não serve para cuidar da terra. Ela nunca esteve aqui quando precisávamos. Vivia sumida em missõezinhas." Mas o que eu não esperava era ser desmascarada com um gesto teatral, como se fosse uma impostora, uma farsante com farda emprestada. Meu irmão, Gustavo, advogado formado e filho pródigo da cidade, entrou naquela sala como se fosse o próprio promotor da audiência. Trajava terno azul marinho, uma pasta sob o braço e um sorrisinho entalhado no canto da boca. Ele cumprimentou a juíza com um olhar de superioridade e nem me dirigiu a palavra. Me olhou como se eu fosse uma criança encrenqueira tentando brincar de gente grande. "Excelência", ele começou, antes mesmo da leitura do testamento. "Antes que continuemos, gostaria de apresentar um documento que pode mudar o rumo desta audiência." Ele tirou da pasta um envelope pardo, abriu com exagero e puxou um conjunto fino de folhas plastificadas. Levantou para todos verem. "Este é o dossiê da suposta carreira militar da minha irmã. Observem bem, não há uma medalha registrada, nenhuma missão de combate, nenhuma condecoração ativa. Isso aqui, Excelência, não é o arquivo de uma militar, é o de uma funcionária administrativa qualquer. E é por isso que peço que o testamento seja revisto. Uma pessoa que construiu sua imagem com base em mentira não pode receber a herança de um patriarca que honrava o serviço de verdade." Ele sorriu. Eu permaneci em silêncio. Não por fraqueza, mas porque naquele momento eu entendi que Gustavo não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A juíza pediu que o documento fosse entregue. Olhou, folheou, e de fato, o que havia ali não dizia nada. Era um extrato parcial de registros. Uma cópia mal montada de meu histórico. As datas estavam truncadas, as designações incompletas, e nenhuma das operações reais constava. Isso porque não podiam constar, porque tudo o que realmente fiz foi enterrado sob camadas de sigilo e autorização classificada, inclusive da própria Justiça Civil. A sala estava cheia. Alguns primos, os advogados da família, uma jornalista da rádio local, minha mãe com um olhar perdido entre as mãos trêmulas. Eu podia ouvir o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado. Ninguém respirava, porque para todos ali, o que meu irmão dizia fazia sentido. Ele era o filho mais presente, o que cuidou da empresa da família, o que ficou enquanto eu estava sumida pelo mundo. A juíza, uma mulher de meia idade com olhos austeros, ergueu o olhar para mim. "Capitão Luísa Moreira, a senhora deseja se pronunciar?" Eu balancei a cabeça negativamente. "Não neste momento, Excelência." Gustavo deu uma risadinha irônica. "Claro que não." Foi nesse instante que algo fora do roteiro aconteceu. O som grave de uma cadeira arrastando ecoou no salão. Um homem no fundo da sala se levantou. Vestia farda de gala, mesmo estando ali como civil convidado. Cabelos brancos impecavelmente penteados, olhar firme, com decorações discretas no peito. Era o coronel reformado Harlow, meu antigo comandante de missão. Alguém que muitos ali nem sabiam que conhecia. Ele caminhou lentamente até a mesa da juíza e disse apenas uma frase: "Com permissão, Vossa Excelência. Este envelope precisa ser lido antes que qualquer sentença seja proferida."
Entregou nas mãos da juíza um envelope de segurança, vermelho, com lacre da União. A sala prendeu o fôlego. A juíza olhou o selo, leu, abriu devagar. E ao começar a leitura, sua expressão mudou. Primeiro, os olhos se estreitaram. Depois, suas mãos tremeram levemente. Ela suspirou. E em seguida olhou para os 2 seguranças da sala. "Tranque este tribunal. Ninguém entra. Ninguém sai." Meu irmão engasgou. A jornalista ergueu a sobrancelha. E eu, pela primeira vez em anos, permiti que uma ponta de ar me escapasse pela boca como um sussurro de justiça. A vergonha que Gustavo tentou me entregar naquele dia era dele desde o início, e ele estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Por alguns segundos, tudo ficou suspenso no tempo. Os seguranças se entreolharam, depois olharam para a juíza, que apenas confirmou com um aceno breve, como quem já não era dona da própria respiração. Um deles caminhou em direção à porta dupla do fundo, e a trancou com 2 voltas rápidas e secas. O outro permaneceu à frente da entrada lateral, as mãos posicionadas como se fosse necessário conter uma multidão, que, por enquanto, era só silêncio. Meu irmão se remexia no banco como se tivesse perdido o controle da cena que ele próprio criou. E perdeu, porque quando o coronel Harlow se levantou, ele não apenas quebrou o roteiro, ele desmantelou a encenação inteira. A juíza segurava o envelope vermelho com ambas as mãos, como se sentisse seu peso real. Não era volumoso, uma folha, talvez 2 no máximo, mas o tipo de documento que não precisa de quantidade, porque sua substância é outra. O selo dizia: acesso restrito, subordinado à Lei de Segurança Nacional, confidencialidade nível 4, apresentar somente em caso de litígio público. E o mais importante, trazia a assinatura direta do Ministério da Defesa, não carimbo, não cópia. Assinatura original, esferográfica, tinta azul. Uma das poucas instâncias em que a burocracia brasileira se transforma em espada afiada. Ela deslizou o polegar pelo lacre com a cautela de quem não queria rasgar nada. Ao abrir o envelope, tirou apenas uma folha, papel timbrado, textura grossa, bordas marcadas, o brasão da República estampado no topo. Mas foi ao ler as primeiras linhas que algo dentro dela mudou. A postura rígida cedeu levemente. O maxilar se tensionou. Os olhos se estreitaram em incredulidade contida. E depois, num ato tão humano quanto inevitável, ela me olhou, não como juíza, como mulher. Como alguém que talvez já tenha sido desacreditada por algo que viveu, sentiu ou sobreviveu, e que agora lia com os próprios olhos que aquela que fora chamada de farsa era, na verdade, invisível por decreto. Ela pigarreou, respirou fundo, depois leu, em voz alta, apenas a primeira sentença. Conforme deliberação do Alto Comando das Forças Armadas, fica registrado para fins judiciais que a servidora Luísa Moreira, matrícula funcional 038 45 190, esteve em serviço ativo entre os anos de 2011 e 2019 em missões classificadas de interesse estratégico sob protocolo de sigilo militar, com registro suspenso de acesso civil por tempo indeterminado. A sala explodiu num tipo de silêncio que só se ouve quando o ar inteiro é sugado pela vergonha de todos os que duvidaram. Até a jornalista deixou cair a caneta sobre o bloco de anotações. Minha mãe tapou a boca com uma das mãos, como se o gesto pudesse deter o tremor que lhe subia pelos ombros. E meu irmão? Ele riu. Mas foi um riso desesperado, curto, oco, como um reflexo de quem não entende o que está vendo. Ele se levantou de súbito. Isso é absurdo, Excelência. Isso é invenção. Ela mesmo disse que não queria se pronunciar. Agora aparecem com um documento que ninguém nunca viu. Não tem nem carimbo oficial da unidade. Isso pode ser forjado. A juíza ergueu a mão, exigindo silêncio. E foi então que o coronel Harlow falou pela segunda vez, com a voz grave de quem carrega décadas de comando nas cordas vocais. Excelência, se me permite. Ela assentiu. Este documento só poderia ser liberado em circunstância de ataque à integridade moral da capitão Moreira em instância pública, como o tribunal onde nos encontramos. Por isso o selo. Por isso a minha presença. A senhora encontrará no verso da folha a segunda assinatura, do general de divisão Barreto de Lacerda, ainda no serviço ativo.
Qualquer questionamento pode ser feito por contato direto com a chefia do Estado-Maior. Com o perdão da palavra, não se trata de invenção. Trata-se de algo que jamais deveria ter vindo à tona, mas que veio, porque o ataque à honra foi desmedido demais para ser ignorado. A juíza virou a folha, leu, confirmou, e respirou como quem retoma a consciência. Virou-se novamente para meu irmão. Dr. Gustavo Moreira, o senhor deseja, ainda assim, manter a alegação de falsidade ideológica contra sua irmã? Diante desta documentação, meu irmão hesitou. Os olhos percorriam a sala em busca de aliados que não existiam mais. A jornalista, agora pálida, digitava compulsivamente no celular. A advogada dele, com as mãos no colo, encarava o chão. E eu continuei sentada. Muda, intacta. A mesma mulher que ele tentou empurrar para fora da própria história minutos antes. A diferença é que agora a história respondia. Excelência, ele tentou. Eu só estou preocupado com a veracidade. A juíza interrompeu. A voz mais firme do que antes. O tribunal se reserva, a partir deste momento, o direito de verificar a autenticidade junto aos órgãos superiores, mas diante da natureza do conteúdo e por medida de respeito à segurança da informação, a sessão será suspensa para análise restrita entre os representantes legais das partes e este juízo. Ela bateu o martelo. E antes que o som final ecoasse, Gustavo se virou para mim. Você planejou isso. Pela primeira vez falei. Não. Eu sobrevivi a isso. Ele arregalou os olhos, como se não esperasse voz de mim, como se a ideia de eu me defender com palavras fosse mais absurda do que todas as missões que ele nunca conheceu. Mas ele não entendia. E nunca entendeu. Eu não planejei nada, porque não se planeja dignidade. Só se sustenta. E foi o que eu fiz todos esses anos. Mesmo quando me tiraram o nome, a presença nos almoços de família, os parabéns por cada promoção. Mesmo quando disseram que eu nunca tinha pisado no exterior, quando meus pés ainda tinham terra estrangeira nos vincos da bota. Mesmo quando meu pai, doente, pediu para o filho cuidar do inventário, e eu disse que confiava, mesmo já sabendo que ele tentaria tomar tudo. Naquela tarde, minha farda não estava no meu corpo, mas estava em cada centímetro da minha postura, no modo como não chorei, não gritei, não acusei. Apenas existi. E isso foi mais do que suficiente para fazer o tribunal inteiro lembrar que há quem sirva o país, mesmo quando o país se esquece de agradecer. A sala foi esvaziada para uma nova deliberação. Enquanto os advogados se organizavam em grupos pequenos e cochichavam nervosamente, sentei em um dos bancos do corredor, de frente para uma janela opaca. A luz batia fraca. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter pedido para sair, como fiz tantas vezes em campos minados. Mas não saí. Porque agora a missão era outra. Não era matar. Não era sobreviver. Era simplesmente continuar. E quando a porta do gabinete da juíza se abriu meia hora depois, e a oficial de justiça me chamou com formalidade incomum, eu soube. Era o começo. E o fim. Do lado de dentro, um novo envelope me aguardava. E dessa vez, continha mais do que um selo. Continha as medalhas que nunca recebi, as palavras que nunca me disseram, e o que meu irmão jamais conseguirá apagar. A porta foi fechada novamente. As trancas giraram pela segunda vez no dia, mas dessa vez o som não era de ordem, e sim de reverência. Porque o que estava prestes a ser lido não era apenas uma ata ou um anexo de processo. Era uma confissão oficial do que o país havia feito com alguns de seus próprios soldados. E eu era uma dessas peças apagadas. Uma dessas que, para existir no presente, precisou ser arrancada do passado. Eu me mantive sentada à frente da juíza, como havia sido solicitado. Meu irmão, agora calado e com o semblante pálido, permanecia 2 metros à minha esquerda, a postura encolhida, como quem ainda não compreendia o que havia sido acionado pelo próprio orgulho. O coronel Harlow ocupava a cadeira ao lado da representante das Forças Armadas, e ali estavam também os 2 advogados. O meu, que até então nem tinha sido necessário, e o dele, que já parecia procurar uma forma de sair daquilo sem arranhar a reputação. Mas era tarde.
A juíza segurava agora outro envelope, menor, mas com lacre duplo. Ela o virou para mim e disse com formalidade: Capitão Moreira, a senhora autoriza a leitura integral do conteúdo aqui contido, mesmo diante de seu irmão, de seu representante legal e deste juízo? Eu respondi apenas com um sim firme, porque a verdade, depois de ser negada por tanto tempo, quando finalmente tem a chance de sair, não se contenta em sussurrar. Ela quebrou o lacre com o auxílio de uma pequena faca de prata e retirou 3 folhas. Papel timbrado, carimbado, com identificação, acesso restrito, uso excepcional em julgamento civil. A primeira página não tinha nada além de um título: Operação Escudo Cerrado. Missão Externa de Interesse Estratégico, 2013. A juíza leu em voz alta. Eu senti o ar mudar. Porque esse era o nome que eu jamais pensei ouvir de novo. Escudo Cerrado. Missão realizada entre fronteiras, classificada como negável por órgãos internacionais. Eu e mais 5. Nenhum de nós com permissão para falar, registrar ou sequer contar para nossas famílias onde estivemos. 3 dos meus companheiros não voltaram. 1 perdeu a perna. E eu voltei com uma cicatriz que ninguém vê, mas que ainda pulsa à noite quando o sono se quebra com explosões que já aconteceram há anos. Segundo consta neste documento, a juíza continuou, a capitã Luísa Moreira foi mobilizada em 2013 para uma missão de inteligência e contra-inteligência, em zona de fronteira internacional, com o objetivo de neutralizar ameaças de tráfico militarizado. A operação envolveu infiltração sem identidade declarada, atuação direta em confronto armado, evacuação de civis e cooperação com agentes estrangeiros sob protocolo de silêncio absoluto. Ela parou, como quem precisava respirar. Meu irmão balançou a cabeça, como se quisesse negar com o corpo aquilo que o papel afirmava com selo e tinta. Mas negar não era mais uma opção. A ausência de registros públicos, de condecorações oficiais e de movimentação financeira em conta da capitã Moreira foi deliberada. Ela seguiu. Por decisão do comando, sua remuneração foi mantida em regime interno. Suas movimentações não constaram no Sistema Nacional de Pessoal Militar, e seu nome foi temporariamente transferido para a base de servidores internos em protocolo especial. Ou seja, eu fui retirada do mapa, não como castigo, como recurso, porque a missão exigia que eu desaparecesse por completo por um tempo. Só que ninguém veio me buscar depois. Quando a operação acabou, eu retornei à base e voltei à vida. Mas não era mais a mesma. Nada era. Recebi uma carta de recomendação interna, uma medalha que não podia ser exibida e um bilhete pessoal do então general de brigada. Capitão, às vezes servir significa desaparecer, e você fez isso com coragem. Por anos, achei que isso bastava, que eu não precisava que os outros vissem, reconhecessem, validassem, que bastava eu saber. Mas então vieram os anos de silêncio da família, os comentários, os convites que não chegavam, as piadas nas entrelinhas. Militar, né? Deve ter ficado de plantão em quartel. Não é todo mundo que tem coragem para dar tiro. Fica falando de missão, mas nunca vi farda nenhuma pendurada na parede. E então veio o dia em que meu pai morreu. E no testamento, ele deixou para mim algo que só ele sabia que eu tinha condições de manter: a terra da família. Não porque eu era mulher, não porque eu era filha, mas porque ele sabia que eu sabia o valor de uma trincheira. O documento seguia com trechos da missão. Nenhum vídeo, nenhuma imagem, só registros frios. Mas ali constava, em linhas secas: a capitã Moreira neutralizou 2 insurgentes, estabeleceu contato com forças aliadas sob fogo e liderou retirada de civis com sucesso, mesmo após ataque à base improvisada. Sem apoio aéreo, sem reforço, sem tempo. A juíza encerrou a leitura com voz baixa. E então, como se fosse parte de um ritual, empurrou a folha para o centro da mesa. Olhou para mim. A senhora deseja registrar alguma palavra em ata? Eu pensei. Não por muito tempo. Só que tudo isso aconteceu, mesmo que não tenha aparecido nos álbuns da família. Foi o bastante. Do outro lado da mesa, Gustavo se encolheu. Sua advogada sussurrou algo no ouvido dele, e pela primeira vez, ele não respondeu. Estava derrotado. Não por mim, mas pela própria arrogância, porque para ele, tudo era guerra de narrativas. Para mim, era só mais uma missão.
A juíza suspendeu a sessão por 30 minutos para redigir uma nova ata. Enquanto isso, fiquei sentada, encarando o envelope lacrado já vazio sobre a mesa. E pela primeira vez desde que entrei naquele tribunal, senti vontade de chorar. Mas não chorei, porque os anos de silêncio me ensinaram a transformar lágrima em aço. Na volta, a juíza anunciou que o tribunal reconhecia a validade da designação especial da minha carreira, que revogava qualquer acusação de falsidade, e que todas as tentativas de modificação do testamento, a partir de alegações falsas, seriam consideradas tentativa de fraude contra a herança militar protegida por lei. Gustavo não disse uma palavra. Nem precisava, porque naquele momento ele entendeu. Eu não precisava provar quem eu era. Eu só precisava que o mundo parasse por 1 minuto e me ouvisse. E naquele tribunal trancado, com o selo rompido e a história finalmente contada, foi exatamente isso que aconteceu. Dizem que existem 2 tipos de militares: os que aparecem nas fotos com medalhas penduradas no peito e os que não aparecem nem nos registros. Eu era do segundo tipo, e por mais tempo do que deveria, achei que isso era um orgulho silencioso, um gesto de lealdade, uma farda invisível que se vestia por dentro. Até o dia em que meu próprio irmão usou essa invisibilidade como arma, tentando me apagar da própria vida que ele nunca teve coragem de viver. E foi nesse mesmo dia que a invisibilidade perdeu a utilidade, porque a verdade, quando reprimida por tempo demais, aprende a gritar com papéis que não deviam sequer existir. A juíza havia encerrado a sessão anterior com a confirmação de que eu, sim, havia servido. Não em escritório. Não em funções de base. Mas como elemento ativo em missões sigilosas, fora dos olhos do mundo. A sala havia se esvaziado por alguns minutos, tempo necessário para que o próximo documento chegasse. Um envelope de segurança, mais espesso, lacrado com fita holográfica. Desta vez, não trazia apenas palavras. Dentro havia um relatório detalhado da Operação Escudo Cerrado, incluindo as transcrições codificadas das comunicações de rádio, mapas de movimentação, extrato de comando e o mais inquietante, uma carta redigida à mão, assinada por um general da ativa, que havia solicitado, pessoalmente, a exclusão do meu nome dos sistemas públicos de reconhecimento. Quando o envelope foi entregue à juíza, o coronel Harlow se retirou da sala com um leve aceno de cabeça. Sua missão estava cumprida. Ele não precisava testemunhar o resto, porque o resto não era para ser testemunhado, era para ser silenciado, como sempre foi. Mas agora, com o tribunal ainda trancado, minha mãe olhando para o chão e meu irmão tentando fingir que não suava pelas têmporas, eu sabia que não haveria mais volta. A juíza abriu o envelope. Puxou o conteúdo com cuidado, como quem manuseia relíquias. E antes de falar qualquer palavra, seus olhos se demoraram em um trecho da carta manuscrita. Eu reconheci o papel, o timbre, a caligrafia, até a forma como a assinatura se espalhava em 2 traços secos. Eu já tinha visto aquela mesma letra em uma carta que nunca cheguei a responder, anos atrás, quando recusei um convite para voltar à ativa, após o que chamaram de conclusão técnica da missão. A juíza limpou a garganta, passou os olhos pelo plenário vazio e então começou a leitura. Não havia tom teatral, não havia pressa. Só o ritmo frio e constante de quem precisava dar nome ao que foi mantido em silêncio por muito tempo. O documento anexo comprova que a capitã Luísa Moreira operou sob o código interno LMR-0149, na célula avançada de infiltração do destacamento Alfa, entre os dias 3 de julho e 14 de agosto de 2013, em território limítrofe sob conflito não reconhecido. Sua atuação incluiu contato com milícias transnacionais, interceptação de material de guerra, extração de diplomata brasileiro em risco e assistência médica de emergência a civis feridos em campo hostil. Ela pausou, respirou. De acordo com os registros internos do Estado-Maior das Forças Armadas, a capitã Moreira atuava como elemento de ligação, sendo responsável por manter comunicação segura entre 3 diferentes bases de apoio móvel. A transmissão codificada foi registrada no anexo B deste relatório e inclui a seguinte linha: atuando sem reforço, com 2 feridos. A missão segue, não retrocedo. Por um momento, o som daquela frase lida por outra pessoa me atingiu com mais força do que quando a pronunciei naquele rádio rachado, com os dedos sujos de sangue que não era só meu.
Eu me lembrei exatamente do ponto onde estava. Um armazém abandonado, perto da linha seca entre dois países que fingiam não saber o que acontecia ali. Estávamos em 5, mas só 3 chegaram à evacuação. Eu fui a última a sair. E quando voltei, fui levada direto para um hangar escuro, onde assinei um termo que dizia: nada do que foi feito pode ser declarado. Qualquer menção pode ser considerada quebra de sigilo com consequências administrativas e penais. E eu aceitei. Porque jurar silêncio, às vezes, parece mais fácil do que lutar pela própria existência. A juíza então virou a folha, e com um certo receio, leu o trecho que mais doeu, mais que as balas, mais que os gritos abafados na memória. Dizia assim: por decisão do Comando Superior, em razão da natureza delicada da operação e de riscos associados a retaliações políticas e institucionais, todas as condecorações da Capitão Moreira foram arquivadas em cofre institucional. Medalha de Ação Distinta em Zona Hostil, Estrela de Operação Silenciosa, Cruz de Reconhecimento Internacional. Todas emitidas, mas não entregues. Protocolo: silêncio total. A sala permaneceu muda. Meu irmão tentava parecer impassível, mas agora mantinha as mãos juntas, os olhos semicerrados, como se pudesse se esconder dentro de si. Pela primeira vez, ele não parecia nem envergonhado. Parecia assustado. Porque aquela mulher que ele passou a vida tentando empurrar para o lado, a que ele chamava de farsa, exagerada, funcionária de farda, agora era alguém com mais honra arquivada do que ele teria em toda a sua vida declarada. E mais do que isso, agora, o tribunal inteiro sabia. A juíza fechou o relatório, encaminhou os papéis ao cartório judicial para inclusão nos autos. E olhou para ele, meu irmão Gustavo, o filho perfeito, o homem que carregava o sobrenome como brasão e a arrogância como armadura. Disse com uma voz sem tom, diante do que foi exposto e considerando o caráter sigiloso e oficial dos documentos: este juízo não apenas reconhece a veracidade da atuação militar da parte autora, como também entende que houve tentativa deliberada de difamação em contexto de litígio patrimonial. Gustavo, em resposta, apenas sussurrou: eu não sabia. E foi a única vez que eu o ouvi dizer algo que soasse honesto. Mas não importava mais, porque a dor da omissão não se cura com remorso. E o que foi tentado contra mim, não apenas juridicamente, mas emocionalmente, historicamente, institucionalmente, não seria reparado com uma frase vacilante. A sessão foi suspensa novamente. O relatório selado, arquivado em cópia certificada. E quando todos se retiraram, restou apenas uma coisa: a percepção de que eu era mais do que minha família sabia, mais do que meu país reconhecia, mais do que minha ficha militar mostrava. Eu era um fantasma com patente, e naquele dia, o mundo me viu pela primeira vez. Às vezes, a dor mais aguda não vem do inimigo, mas de quem te chama de irmã, e não porque é gritada, mas porque é dita entre risos, entre copos erguidos, entre piadas com cheiro de família. Como se ser diminuída por alguém que compartilha teu sangue fosse só mais uma brincadeira no jantar. Mas eu me lembro bem. Lembro do gosto do suor seco na boca, do som abafado do rádio no colete, da poeira grossa do asfalto estalando sob as botas. E do momento exato em que meu irmão, do outro lado do mundo, dizia ao telefone com deboche: ah, Luísa, aquela só limpa quartel. E eu, com o dedo sobre o gatilho, respirei fundo e não disse nada. Porque havia algo mais urgente para fazer do que me defender de um irmão que jamais me reconheceu. Havia um comboio civil prestes a ser emboscado, e eu estava ali para impedir isso. Era agosto de 2016. O sol no norte do Iraque era um aço em brasa sobre o casco dos capacetes. Estávamos em missão de apoio à evacuação de funcionários da Embaixada Brasileira que haviam sido isolados após uma ruptura de comunicação entre os comboios. Eu era sargento à época, lotada na força-tarefa conjunta. A missão não era oficial, pelo menos não para o público. Nenhuma bandeira, nenhum brasão no peito. Apenas um patch neutro e a instrução de não deixar rastros. Era assim que operávamos, no espaço entre o certo e o necessário. A ligação veio enquanto eu fazia a última checagem no blindado. O celular satelital tocou com o código de área do Brasil, número fixo da casa da minha mãe.
Atendi por instinto. Do outro lado, a voz do meu irmão, entre ruídos e gargalhadas. Ô Luísa, fala aí. Ainda limpando o armário de armamento, é? Alguém tem que organizar os uniformes, né? Eu não respondi, porque não valia a pena. Porque ele não ligava para saber se eu estava viva. Ligava para se ouvir falando. Ele continuou. Mãe tá te defendendo aqui, dizendo que você tá numa missão importante. Eu falei, missão? A única missão dela é passar pano no chão do quartel? Risadas ao fundo. Vozes, gente da família. Gente que me via como um enigma. Alguém que nunca estava presente, que só aparecia no Natal com presente do aeroporto, que não dava valor à família. Eles não sabiam onde eu estava. E mesmo que soubessem, não se importariam. Naquele momento, eu estava a 20 minutos da zona quente. E ainda assim, a frase dele doía mais do que o risco iminente. Porque não havia armadura contra o desprezo familiar. Não havia colete que suportasse anos de indiferença. Eu desliguei. Não briguei. Não gritei. Só aguardei. E segui. O comboio saiu às 06h47. Caminhões civis escoltados por 2 viaturas militares sem identificação. Eu ia na frente como sempre, porque meus superiores sabiam. Quando é preciso liderar sem ser vista, é Luísa quem vai. E fui. Ao meio-dia, o primeiro ataque. Improvisado. Artesanal. 3 explosivos no solo. 1 falhou. 2 acertaram o primeiro caminhão. Feridos. 1 civil morto. E a operação entrou em caos. Na hora, assumi o comando da evacuação. Não esperaram ordens superiores. Não havia tempo. Fizemos a contenção, recuperamos os feridos, seguimos até o ponto seguro em Kani Kirzala. Eu sangrava no ombro, mas nada comparado ao que sentia por dentro. À noite, no galpão improvisado onde descansávamos em turnos de 30 minutos, eu sentei num canto escuro e reli as mensagens antigas do meu irmão. As mesmas frases que agora pareciam ecos de um desprezo cultivado por anos. Você não é militar de verdade. Se fosse homem até ia. Fardada de enfeite. Você só foi para fugir de casa. O mais irônico, ele estava certo sobre uma coisa. Eu fugi, mas não da família. Eu fugi da prisão que minha própria família tentou me impor. Há de ser só a filha que ajuda a mãe. A irmã que empresta dinheiro. A mulher que obedece. A que abaixa a cabeça. A missão durou 17 dias. Voltamos em silêncio. O relatório foi lacrado. As mortes foram omitidas. As medalhas, adiadas. E a dor, engavetada. Mas eu nunca esqueci. Porque aquele foi o momento em que entendi que, para minha família, eu só teria valor quando fosse útil. Quando fizesse silêncio. Quando cumprisse um papel decorativo que cabia dentro do porta-retrato da sala. Anos depois, no tribunal, quando meu irmão levantou aquele arquivo vazio e declarou que eu nunca tinha feito nada, eu não senti raiva. Senti eco. Era só a repetição de tudo que ele já havia dito. A diferença era que agora eu não estava em campo de guerra. Estava em campo legal. E ele, mais uma vez, achava que eu não iria responder. Mas havia uma diferença entre então e agora. Antes, eu precisava ficar calada. Agora, o mundo estava ouvindo. E pela primeira vez, eu deixei a verdade sair. A juíza, ao receber um novo conjunto de documentos, olhou para mim com respeito. A advogada dele, calada. O público, reduzido, mas atento. E eu, ali, sem medalhas no peito, mas com cada cicatriz marcada na alma, comecei, enfim, a ser vista. O julgamento estava apenas na metade. Mas a guerra, aquela silenciosa, a que me fez sangrar em casa mais do que em qualquer campo de combate, essa eu já tinha vencido. A ironia da vida é que às vezes, no esforço de apagar alguém, a pessoa revela muito mais sobre si do que sobre o outro. E foi exatamente o que meu irmão fez quando tentou reescrever o testamento do nosso pai. Ele esqueceu de um detalhe pequeno, quase insignificante para ele, mas colossal para mim. Fui eu quem redigiu o documento. Cada linha, cada cláusula, cada vírgula. Não porque eu pedi, mas porque meu pai confiava em mim mais do que jamais admitiu em voz alta. E porque, no fundo, ele sabia que apenas uma filha que enfrentou a morte em silêncio conseguiria deixar sua última vontade escrita com a firmeza que ele nunca teve em vida.
Era início de 2021, quando meu pai me chamou em particular. Estava com os olhos fundos, a pele já fina e pálida como papel. O câncer, embora controlado, havia deixado nele uma urgência diferente. Uma fome de resolver as pendências que ele nunca teve coragem de enfrentar quando era forte. Foi naquela tarde, sentado na varanda da casa que ele construiu com as próprias mãos, que ele me disse: Luísa, você sabe que sua mãe não vai querer briga. E o Gustavo... Bom, o Gustavo acha que tem direito a tudo. Mas essa terra é sua. Sempre foi. Porque você é a única que não quis nada. E por isso mesmo merece. Na época, eu não soube o que responder. Porque embora ele dissesse isso com serenidade, também havia algo amargo na forma como ele evitava me olhar nos olhos. Talvez arrependimento, talvez vergonha, talvez o peso de todos os anos em que ele me deixou sentada à margem da família, ouvindo conversas sobre filhos de verdade e gente que constrói o nome na cidade. Ele não me pedia desculpas. Só me entregava uma missão: formalizar seu desejo. Eu redigi o testamento naquela mesma noite, na velha máquina de escrever que ele guardava no escritório. Usei papel timbrado com reconhecimento de firma, juntei documentos do cartório, da matrícula do imóvel e deixei registrado que a propriedade rural da família, com seus 18 hectares e casa-sede, deveria ser transferida a mim após seu falecimento, sem direito à contestação. Meu pai assinou sem hesitar, reconheceu firma no dia seguinte e guardou tudo em uma pasta verde, junto com os papéis da aposentadoria e um velho título de eleitor de 1982. Na época, Gustavo nem soube. Só soube quando o advogado da família ligou, após o falecimento do nosso pai, para marcar a leitura do testamento. E foi aí que tudo começou. Primeiro vieram as ligações. Luísa, o pai estava meio confuso. Isso não tá certo. Ele jamais deixaria tudo para você. Depois, as indiretas no grupo da família. Tem gente que sempre aparece nas horas mais convenientes, né? Herança é coisa séria. Não brinquem com isso. Até que veio o golpe mais rasteiro. A tentativa de apresentar uma versão revisada do testamento, datada de 2 semanas antes da morte do meu pai, redigida em computador, sem firma reconhecida, e assinada com uma caligrafia que nem de longe parecia com a dele. Foi esse o documento que meu irmão tentou usar no tribunal. Foi com isso que ele entrou naquela sala de cabeça erguida, achando que poderia inverter a verdade com uma folha mal impressa e a arrogância de sempre. O plano era simples: me desmoralizar como veterana, alegar falsidade ideológica e, por fim, invalidar o testamento sob o argumento de que alguém como eu, sem ficha militar válida, jamais poderia ter sido escolhida como herdeira principal. Mas havia algo que ele não sabia. Além de ter redigido o documento original, eu o havia registrado com dupla via em cartório militar, o mesmo que usei em 2018, quando precisei atualizar meu plano de previdência por conta da missão que quase me custou a vida. Na época, o oficial responsável sugeriu: se vai cuidar disso tudo, já registra também o testamento. Nunca se sabe. E eu obedeci, porque militares aprendem a antecipar risco, mesmo em tempo de paz. Então, quando a juíza anunciou que o documento apresentado por Gustavo era inválido, não apenas por ausência de reconhecimento de firma, mas por conflito de datas, vícios na assinatura e inconsistências no CPF do declarante, ele empalideceu. E quando ela me pediu se eu tinha como comprovar a autenticidade do testamento original, eu apenas tirei da pasta azul à minha frente uma cópia autenticada do cartório militar, com carimbo de autenticação cruzada. Foi o momento em que a sala virou. Meu irmão tentou argumentar. Disse que nunca viu meu pai tratar comigo de forma preferencial, que sempre fui distante, que nunca estive presente. Mas tudo o que ele dizia agora parecia gritar a insegurança de um homem que sempre esperou herdar o mundo por inércia, que nunca precisou suar por respeito, que confundiu presença com merecimento. A juíza foi direta. Dr. Gustavo Moreira, o senhor apresenta comportamento incompatível com boa-fé processual. Está, neste momento, sendo investigado por tentativa de fraude testamentária. Qualquer contestação adicional deverá ser feita por outra via jurídica, e recomendo que seja com outro advogado. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer sentença. Minha mãe, sentada ao fundo, parecia menor.
Não disse uma palavra. Apenas segurava o terço entre os dedos, como se esperasse que o tempo retrocedesse. Mas já era tarde. A verdade tinha nome, CPF e 2 carimbos com selo oficial. Eu não me vangloriei, não sorri, não levantei as mãos como vencedora. Apenas permaneci ali, com a mesma postura que tive ao digitar aquelas palavras na máquina de escrever do meu pai, anos antes, sabendo que no fundo não era sobre herança, era sobre legado, e esse ele nunca teve como falsificar. O tribunal seria retomado na manhã seguinte para a leitura das penalidades aplicáveis. Eu deixei a sala em silêncio, caminhando por entre os bancos vazios, como quem deixa um campo de batalha. Mas diferente das outras vezes, ninguém morreu. Só máscaras que caíram, só vozes que se calaram. Na calçada em frente ao fórum, um grupo de pessoas se aglomerava. Jornalistas, curiosos, amigos da família que até semanas atrás repetiam as versões do meu irmão como verdades absolutas. Uma repórter tentou me parar. Capitão Moreira, deseja comentar sobre o conteúdo do relatório sigiloso? Eu a encarei nos olhos. Hoje não. Eu ainda estou terminando de respirar. E segui caminhando. Porque o fôlego que perdi tentando ser ouvida, agora, eu precisava recuperar para mim. Algumas conquistas brilham em vitrines. Outras apodrecem em pastas escondidas por quem decidiu que a glória deveria ser invisível. No meu caso, as medalhas que eu merecia nunca vieram em caixinhas com fitas. Nunca foram pregadas em meu peito diante de plateias uniformizadas. Nunca foram entregues com discursos de comando ou palmas de auditório. Elas foram guardadas, silenciadas, seladas dentro de um cofre de aço com paredes tão espessas quanto o silêncio institucional que paira sobre certas missões. Missões como a minha. Missões que não renderam manchetes, mas que evitaram que elas existissem. Na manhã seguinte à audiência, fui convocada de volta ao fórum para um momento que, segundo a juíza, exigia testemunhas presenciais. Não era continuação da leitura do testamento. Não era julgamento de pena. Era algo que escapava da pauta judicial e atravessava para o território do que não pode ser desdito. Ela me recebeu na antessala com uma expressão difícil de decifrar, mistura de respeito e desconforto, como se soubesse que estava prestes a abrir uma porta que há muito deveria ter sido escancarada. Capitão Moreira, hoje de manhã recebemos um documento adicional, entregue diretamente pelo gabinete do general de divisão Barreto de Lacerda. Ele solicitou que fosse apresentado em sua ausência. Disse que o conteúdo se refere diretamente à sua trajetória e, de forma indireta, aos questionamentos judiciais que motivaram este processo. Ela deslizou um envelope espesso sobre a mesa. Não havia lacre de segurança, mas o brasão era autêntico. Com dedos firmes, abri e retirei o conteúdo. 3 folhas. E no meio delas, embrulhado em papel de seda branco, algo que imediatamente pesou nas minhas mãos como nenhuma prova até então havia pesado. Uma condecoração. A medalha da Cruz de Reconhecimento Internacional. Branca, com bordas douradas e a inscrição em latim. Pro veritate et silentio. Pela verdade e pelo silêncio. Eu a encarei por longos segundos. Não por vaidade, mas porque era a primeira vez que algo concreto dizia: você foi, você fez, você sobreviveu, você merece. A juíza continuou. O general Lacerda relatou em documento assinado que esta e outras 2 medalhas foram emitidas em nome da senhora, mas jamais entregues por deliberação interna, considerando a natureza sigilosa das operações envolvidas. Elas permaneceram desde 2014 em um cofre de segurança institucional sob sua custódia pessoal. Segundo ele, com os desdobramentos judiciais recentes e a quebra do sigilo no contexto deste processo, não havia mais justificativa para mantê-las longe da senhora. Ela então retirou da pasta 2 caixas pequenas, com lacres rompidos. Na primeira, a medalha de ação distinta em zona hostil. Na segunda, a estrela de operação silenciosa. Por um instante, senti que não estava mais naquela sala. Fui transportada de volta para a missão onde apontei uma lanterna no rosto de um civil que tremia dentro de um container, escondido de milicianos armados. Voltei para a evacuação feita à luz de tiros, para a costura improvisada no ombro de um colega, para o rádio mudo que só voltava a funcionar quando já era tarde. Voltei para os rostos que nunca voltaram.
e entendi que aquelas medalhas não eram só minhas. Eram pedaços do que deixei enterrado em países que fingem que a guerra acabou. Eu as toquei com a ponta dos dedos. Não as vesti. Não pedi para segurá-las. Apenas as olhei. E nesse olhar havia tudo o que uma cerimônia jamais conseguiria traduzir. A juíza, com olhos discretamente marejados, disse baixinho: "Não cabe a este juízo conceder reconhecimento militar. Mas permita-me, como cidadã e como mulher, dizer que lamento que tenham levado tanto tempo para reconhecer isso." Não respondi, porque o reconhecimento não estava nas palavras. Estava ali. Em prata, dourado e veludo azul. Horas depois, já de volta à minha casa simples, um pequeno apartamento alugado no setor sudoeste, onde poucas coisas denunciavam meu passado, sentei-me à mesa com as 3 caixas diante de mim. Abri uma a uma, toquei os metais frios e senti o contraste com a memória quente das missões. Ali estavam as condecorações que meu irmão jurava que não existiam, as mesmas que ele apontava como ausentes para alegar que eu era uma impostora. As mesmas que ele tentou apagar com uma frase dita aos risos no tribunal: "Sem medalhas de combate, sem ferimentos. Ela é uma veterana falsa." Agora, as medalhas estavam ali, e quanto aos ferimentos, ele só não via, porque nunca enxergou além do próprio espelho. Naquela noite, não dormi. Mas pela primeira vez em muito tempo, a insônia não foi por medo ou trauma. Foi pelo peso novo que carregava no peito. Um peso que não era de culpa, nem de dor. Era de reconhecimento. E esse peso era leve. No dia seguinte, fui até o batalhão onde servi por última vez. Não para exibir nada, mas para entregar as cópias autenticadas das condecorações ao setor de pessoal, onde meu nome ainda aparecia incompleto, sem os registros das missões. Falei pouco. Entreguei tudo em envelope pardo. E ao sair, uma sargento jovem, talvez com pouco mais de 25 anos, me reconheceu. "Capitão Moreira?" ela disse. Assenti com um leve gesto de cabeça. Ela hesitou. Depois completou: "Eu ouvi sobre o caso. Tem muita gente aqui falando. Só queria dizer obrigada por mostrar que a gente não precisa pedir permissão para existir." Sorri. Um sorriso breve, sério, mas havia calor nele, porque ali, naquela jovem de farda ainda nova, eu vi quem eu já fui. Vi a soldado que andava reta demais para ser notada, a que comia calada, a que aprendeu a desmontar fuzil antes de aprender a chorar, a que ficou invisível por tanto tempo que esqueceu que existia. E agora, ela existia, e tinha nome: Luísa Moreira. Capitão, veterana, herdeira, e acima de tudo, sobrevivente. As medalhas, enfim, estavam nas minhas mãos. Mas a verdadeira vitória era saber que não estavam mais enterradas num cofre de aço. Nem em mim. Há uma diferença entre não acreditar e se recusar a enxergar. Meu irmão sempre soube que eu era mais do que ele dizia, mas manter minha imagem apagada lhe servia. Era conveniente me reduzir, negar, zombar, até que a verdade se tornou tão grande que não cabia mais no silêncio. E mesmo diante de provas incontestáveis, medalhas, relatórios, documentos com selo de Estado, ele ainda gritou de pé no meio da sala, a voz afundada em desespero: "Isso é mentira!" E então, pela primeira vez, os rostos que me ignoravam se viraram para ele com estranhamento, e não mais para mim com dúvida. Porque naquele momento, o mundo virou de ponta cabeça, e a verdade deixou de ser minha para se tornar pública, incontrolável, incontestável. A projeção foi um pedido da juíza, não meu. Após a entrega formal das condecorações e o encerramento da fase de instrução do processo, ela solicitou que o Exército Brasileiro enviasse, por via institucional, qualquer registro visual que pudesse comprovar de forma definitiva a atuação da capitã Luísa Moreira nas missões citadas no processo. Eu soube do pedido apenas quando fui intimada para a última audiência. E quando vi o projetor sendo montado no canto da sala, com um telão branco sendo estendido atrás da tribuna, entendi que algo fora do previsto estava prestes a acontecer. A sala estava mais cheia do que antes. Os jornais já haviam publicado manchetes tímidas. Capitão acusada de falsidade comprova a atuação militar em missão sigilosa. E os olhares agora pesavam menos de julgamento e mais de curiosidade. Meu irmão, desta vez, veio de cabeça baixa, sem a pasta de couro, sem o sorriso sarcástico,
mas ainda assim, com o mesmo orgulho que o impedia de admitir o que todos já sabiam. A juíza anunciou, por solicitação oficial e com autorização expressa do Estado-Maior das Forças Armadas, esta corte receberá, em caráter extraordinário, a exibição de um material classificado como uso restrito até a data de ontem. A gravação, feita por drone de observação e câmera de capacete, documenta parte da operação referida neste processo como o Escudo Cerrado. As imagens foram autorizadas pelo Ministério da Defesa após desclassificação emergencial. Um silêncio denso caiu sobre o recinto. As luzes foram apagadas. O projetor acendeu. A tela ainda estava preta quando meu irmão sussurrou. Isso é montagem. Não tem como. Mas a imagem surgiu antes que ele terminasse. Desfocada no início, tremida, com o chiado de vento e estática. Depois, focando em um comboio sob ataque, com fumaça subindo de um caminhão em chamas. Gritos em árabe, tiros de fuzil, ordens rápidas em português codificado. E então, no canto inferior da tela, um nome. Capitão L. Moreira. ID 0.49. A câmera girou, e ali estava eu, suja de fuligem, com a face parcialmente coberta, carregando um homem ferido nos ombros, enquanto disparava com a mão livre para proteger a retaguarda. Havia mais gritos, mais poeira, um helicóptero sobrevoando ao longe. O vídeo durou pouco menos de 4 minutos, mas foi o suficiente para silenciar até os mais incrédulos. E foi aí que aconteceu. Meu irmão se levantou, pálido, descompassado. Apontou para a tela e disse em voz alta, como se gritasse para si mesmo: "Isso é mentira! Isso aí não é ela! Isso aí é encenação! É propaganda!" O murmúrio entre os presentes foi imediato. Olhares se voltaram para ele com incredulidade. A juíza, séria, ordenou: "Silêncio no tribunal." Mas ele não se calou. Continuou: "Ela não tem treinamento para isso. Ela nunca... Isso não é real. Ela nunca fez isso. Eu conheço a minha irmã. Ela era só uma sombra. Uma sombra. Talvez essa última palavra tenha sido mais reveladora do que qualquer outra. Porque ele não me via. Nunca me viu. E era exatamente isso que o torturava agora. Ver. Ser forçado a encarar que a irmã que ele desprezava era maior do que ele jamais imaginou. Que tudo o que tentou negar estava ali. Não como opinião, mas como fato. A juíza levantou-se da cadeira. Golpeou a mesa com a palma da mão aberta. Um gesto raro. Doutor Gustavo Moreira, mais uma interrupção e o senhor será retirado do recinto. Ele então se calou, mas ficou em pé, imóvel, os olhos colados à tela, como quem encara um fantasma. O mesmo fantasma que tentou apagar. Quando as luzes se acenderam, ninguém disse uma palavra. O vídeo foi removido. A sala ficou em silêncio por mais de 1 minuto. E então, a juíza disse: "Não há mais dúvidas jurídicas sobre a autenticidade da atuação da parte autora. A tentativa de descredibilização foi baseada em informações falsas, sem lastro, motivadas por interesses patrimoniais e sustentadas por argumentos de natureza pessoal e depreciativa. A Corte reconhece o dano moral causado a capitão Luísa Moreira e a legitimidade plena de sua carreira militar, suas condecorações e sua integridade cívica." O resto foi protocolar. A sentença seria redigida nos dias seguintes, mas o essencial havia sido dito. Eu saí do tribunal acompanhada por 2 oficiais que vieram me cumprimentar em nome da corporação. Meu irmão ficou para trás. Não veio até mim, não tentou falar, não pediu desculpas. E naquele silêncio, eu finalmente compreendi. Para ele, eu seria sempre um erro, porque eu quebrei a lógica do mundo dele. Eu que deveria ter sido a filha recatada, a irmã obediente, a sombra atrás da cortina, eu me tornei protagonista da minha própria história. E isso era algo que ele não sabia lidar, porque a única coisa que ele controlava sobre mim era a versão que contava aos outros. Mas agora, a história estava registrada, em vídeo, em ata, em sentença. E nenhuma mentira resistiria a isso. Naquela noite, recebi uma ligação do general Lacerda. "Capitão", ele disse, "eu assisti à transmissão. Você não sabe quantas mulheres que serviram em silêncio estão se sentindo vistas agora. Obrigado." Respondi apenas: "Não fiz isso por mim. Fiz porque um dia eu também precisei ver alguém como eu. E não vi." Desliguei o telefone.
A cidade estava silenciosa. A brisa fria de setembro passava pelas janelas abertas. Sentei-me no sofá. Coloquei as mãos sobre os joelhos. E respirei. Pela primeira vez, o país inteiro sabia. Não houve aplausos. Não houve exclamações. Quando o veredito foi lido, tudo o que se ouviu foi o som seco da juíza virando a última página do processo e anunciando com voz firme e limpa: condenado por falsas alegações e tentativa de fraude contra a herança militar protegida por lei. Foram palavras ditas sem raiva, sem pressa, mas que atravessaram a sala como uma sentença moral antes mesmo de ser jurídica. E naquele instante, eu percebi que a justiça não precisava gritar. Ela só precisava ser dita. Claramente. Por alguém que não desviava os olhos. A audiência final aconteceu numa manhã cinzenta. O tipo de dia em que tudo parece conter a respiração. E era exatamente isso que eu sentia. Que o país, as instituições, os nomes carimbados nas pastas, todos estavam aguardando o fechamento daquele processo como se estivessem prestes a selar algo que não era apenas meu, era coletivo, o fim de um ciclo de apagamento, de dúvidas, de desrespeito e de silêncio. A juíza entrou na sala sem formalidades exageradas. Olhou diretamente para mim, depois para meu irmão. Ele estava diferente. Roupas mais sóbrias, olhar baixo, uma barba que parecia ter sido deixada crescer por descuido, não por estilo. Pela primeira vez, ele parecia cansado, não derrotado. Isso ele jamais admitiria. Mas sim, consumido, como quem passou as últimas noites encarando o teto de um quarto, onde as paredes começaram a mostrar o próprio reflexo. Esta corte, começou a juíza, considerando os documentos oficiais apresentados pelas Forças Armadas, os registros testemunhais, as provas visuais e a ausência de qualquer argumento jurídico válido por parte da contestação, declara nulas todas as alegações feitas pelo Sr. Gustavo Moreira contra a parte autora. Ela respirou, com a naturalidade de quem sabia que as próximas palavras ficariam registradas por mais tempo do que qualquer decisão anterior que tivesse proferido. Declara-se comprovada a tentativa de fraude documental com o intuito de modificar testamento válido, registrado em cartório militar, reconhecido por autoridade competente e redigido pela própria beneficiária. Reconhece-se ainda tentativa deliberada de difamação pública baseada em documentos falsos e informações distorcidas. E, por fim, declara-se que o processo movido pelo réu teve como único objetivo a descredibilização moral, profissional e pessoal de sua irmã, capitão Luísa Moreira, militar da ativa entre 2011 e 2019, com atuação reconhecida pelo Estado-Maior das Forças Armadas. A sentença foi lida em voz alta. 3 anos de suspensão da Ordem dos Advogados do Brasil. Multa de restituição de honorários advocatícios. Perda de direito a qualquer contestação sobre os bens herdados, conforme registrado no testamento original. Obrigatoriedade de retratação pública, formal, assinada, registrada e divulgada. Mas o que mais me impactou não foi o que foi aplicado, foi o que foi recusado. E por decisão desta corte, completou a juíza, a senhora Luísa Moreira não será obrigada a aceitar qualquer acordo, retratação oral ou mediação informal com o réu, caso não deseje. Eu não desejei, porque ele não estava arrependido, estava apenas vencido, e há uma diferença brutal entre os dois. Após o encerramento, alguns dos presentes vieram até mim, a sargento jovem novamente, 2 colegas antigos do batalhão, até a jornalista da rádio local, que antes tratava minha história com ceticismo, pediu desculpas por não ter buscado mais fundo. Eu ouvia tudo com atenção, mas não respondia com palavras longas, porque parte de mim ainda estava em silêncio de combate. E porque quem vive tanto tempo sufocada pelo descrédito, não aprende a soltar palavras com facilidade. Meu irmão me esperou na saída, de pé, encostado em um dos pilares da calçada do fórum. Quando me viu, ajeitou o paletó, como quem tenta resgatar algum tipo de dignidade perdida no processo. Luísa, parei. Apenas o encarei. Eu não sabia que você tinha passado por tudo isso. Eu só achei que o pai estava sendo injusto comigo. Que você... A voz falhou. Mas não por emoção. Por falta de argumento. Eu não vim aqui para te odiar, Gustavo. Respondi.
Mas você fez questão de construir esse ódio sozinho. Ele abaixou os olhos. Você ganhou. Parabéns. Eu não ganhei. Eu sobrevivi, outra vez. Passei por ele e não olhei para trás. Naquele momento, não me interessava o que ele sentia. Só me interessava o que eu finalmente deixava de sentir. A necessidade de provar quem eu era para quem escolheu não ver. Na semana seguinte, recebi em minha residência uma carta com selo da Presidência da República. Era uma menção honrosa à minha trajetória, encaminhada após recomendação direta do alto comando. Um gesto simbólico, sem valor financeiro, mas com o peso institucional que faltou por tantos anos. Guardei a carta ao lado das condecorações. Não exibi. Não publiquei nas redes sociais. Apenas coloquei tudo em uma caixa de madeira, trancada com chave. Porque agora, quem precisava saber, sabia. Mais do que isso, agora, eu mesma sabia. Não era mais uma veterana invisível. Era uma mulher que suportou o esquecimento, o desdém e a tentativa de apagamento. E que respondeu com a única coisa que ninguém conseguiu destruir: dignidade. O nome do meu irmão entrou para os registros como réu condenado por fraude contra a herança militar. O meu entrou como o de alguém que lutou por um país, mesmo quando o país fingiu não saber disso. E no final, foi o próprio país que teve que admitir. A verdade dela era inegociável. A vingança que realmente importa não faz barulho. Ela não se exibe, não explode, não arrasta os outros para a lama. A vingança que realmente importa é o silêncio após a verdade. É quando ninguém precisa mais ouvir sua voz para entender quem você é. Porque já leram. Porque já viram. Porque não tem mais como fingir. E foi nesse exato lugar que me encontrei depois que o tribunal foi encerrado, a sentença proferida, e meu irmão condenado não só por crime, mas por covardia. Voltei para casa naquele fim de tarde carregando apenas uma pasta azul, fina, onde guardei a cópia da decisão judicial, a retratação formal assinada por ele e um recorte de jornal, onde se lia em letras pequenas, mas firmes: Capitão do Exército é inocentada após acusações infundadas de familiar. Provas militares comprovam carreira sigilosa e atuação internacional. Não era manchete de primeira página. Não estava em destaque na televisão. Mas ali estava. Impresso. Oficial. Arquivado. Eu morava sozinha. Sempre morei. O apartamento no setor sudoeste era pequeno, funcional, com mais livros do que utensílios e mais silêncio do que visitas. Eu não tinha filhos. Não porque não quis, mas porque sempre houve algo mais urgente do que a ideia de maternidade. Servir, cumprir, proteger e depois sobreviver a tudo isso. Mesmo que ninguém pedisse, mesmo que ninguém agradecesse. Naquela noite, abri a caixa de madeira onde havia colocado as medalhas e a carta com menção honrosa. Tirei tudo de dentro, estendi sobre a mesa, uma linha silenciosa de reconhecimento que chegou tarde, mas chegou. Sentei na cadeira em frente, como quem observa um campo de batalha vencido, e ali fiquei. Pensei no rosto do meu pai, naquela tarde em que me confiou o testamento. Pensei na minha mãe, que permaneceu em silêncio em todas as audiências, como se sua lealdade a um filho tivesse se tornado uma camisa de força. Pensei no coronel Harlow, que atravessou a sala no tribunal como um soldado ainda em missão, entregando um envelope como quem entrega o próprio nome. Mas, acima de tudo, pensei na Luísa de 2011, a recruta, a cadete em silêncio, a mulher que, no meio da formatura, ouviu uma voz ao fundo da plateia sussurrar. Ela devia estar em casa, não num quartel. Pensei na Luísa que cortou o cabelo, que sujou as mãos com graxa, que marchou com febre, que ficou calada quando foi ignorada nas reuniões, que ouviu que era boa para lidar com papelada, enquanto planejava a evacuação de zonas de conflito no exterior. Pensei na Luísa que voltou de missão com 2 feridos nos braços, e ao chegar, teve que mentir para a família dizendo que passou 2 semanas em treinamento interno, e que depois ouviu o irmão rir, dizer que ela era só uma funcionária fardada, que nunca tinha dado um tiro, que nunca tinha manchado a bota. E então, pensei na mulher que ele tentou destruir no tribunal, a mulher que ele chamou de veterana falsa, e que agora tinha a assinatura do Exército, o selo do Estado e o nome estampado em sentença judicial como vítima de uma tentativa de apagamento. Eu não chorei, não sorria, não tremia, eu apenas existia.
E isso, no fim, era tudo o que eu sempre quis: existir diante dos olhos que tentaram me negar. Não com barulho, mas com prova. Meu celular vibrou. Era uma mensagem. Número desconhecido. O texto dizia: Capitão Moreira, sou soldado da ativa. Acabei de assistir ao vídeo do tribunal. Obrigado por ter ficado de pé. Por todas nós. Outra chegou minutos depois. Uma tenente. Depois uma sargento. Depois uma mulher da reserva, hoje mãe de 3 filhos, que disse: Eu desisti da farda porque não tinha forças para continuar explicando minha história. A sua me devolveu um pedaço da minha. Eu respondi uma por uma. Não com discursos. Com uma frase só. A gente nunca esteve sozinha. Só faltava alguém acender a luz. Desliguei o celular. Dei uma última olhada nas medalhas sobre a mesa. Depois, cuidadosamente, guardei tudo de volta. Mas uma delas, a da cruz de reconhecimento, coloquei dentro de um porta-retrato simples. E a deixei na estante ao lado de um objeto quase insignificante. O pequeno papel onde anotei, anos atrás, a frase que eu repetia para mim mesma nos momentos mais difíceis. Não precisei gritar. Só precisei que eles lessem. Na semana seguinte, pedi transferência para uma base no interior. Não porque estivesse fugindo, mas porque queria recomeçar num lugar onde minha história não precisasse ser constantemente revivida como defesa. Onde eu pudesse ser apenas Luísa. Capitão. Mulher. Ser humano. Não levei a pasta azul. Não levei a sentença. Levei só o necessário. Um nome limpo, uma alma leve e uma história intacta, mesmo depois de tantas tentativas de serem rasgadas. Meses depois, recebi um convite inesperado. O Ministério da Defesa organizaria uma cerimônia discreta para mulheres militares que atuaram em operações classificadas. Seria a primeira vez que se reconheceria formalmente a existência de ações femininas em zonas de combate sem cobertura da imprensa. Eu hesitei, mas aceitei. No dia da cerimônia vesti a farda, a mesma que durante tanto tempo guardei dobrada, longe dos olhos do mundo. Caminhei até o auditório sem pressa. Entrei, sentei na última fileira. Vi outras como eu, com olhares firmes, espinha ereta e cicatrizes invisíveis. E quando chamaram meu nome, e uma mulher de patente superior colocou sobre meu ombro a faixa simbólica de reconhecimento, ouvi os aplausos, baixos, respeitosos, longos. E foi ali, naquele momento, que entendi que minha história não era só minha. Ela era um recado para todas que foram chamadas de exageradas, de mentirosas, de veteranas falsas, para todas que limparam chão de quartel à noite e combateram ao amanhecer, para todas que não gritaram, mas que hoje, finalmente, estão sendo lidas.